Acharam? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os prossiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, morremos no deserto. Moisés, porém, não tem mais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós buscareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Amém, querido? Oh, aleluia. A gente viu que Deus, Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai te deixar só em circunstância alguma. E Deus, Ele chamou Moisés num momento em que o povo não suportava mais e clamava sempre ao Senhor. Deus, Ele olhou lá de cima e viu a aflição daquele povo e chamou Moisés e disse: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e eu quero mudar aquela história. Eles abriram o coração para buscar a mim, e aquele que me busca, eu de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ele chamou Moisés, pegou aquele povo e levou, fez com que Moisés tirasse aquele povo do Egito. O povo saiu do Egito em direção à terra prometida. Havia uma promessa de Deus para a vida daquele povo. Assim como existe uma promessa de Deus para a tua vida em todas as circunstâncias e em todas as áreas da tua vida. Se você olha para a tua família e vê que a tua família está vivendo um tempo de assolação, há uma promessa para a tua família. Porque
A palavra do Senhor diz que a tua família ela será reconhecida na terra como família bendita do Senhor, e isto acontecerá. Haverá um tempo de salvação na tua casa, como nunca houve, na tua família como nunca houve. Eu carrego essa promessa de Deus, desde que eu me converti há mais de 23 anos. E eu venho carregando essa promessa e fazendo oração pela minha família e tudo mais. E quando, né, a semana passada, Deus, o mês de fevereiro, que Deus colocou no nosso coração o desejo de ir a Brasília, e eu vou fazer o que em Brasília? Eu não posso tirar férias, que eu não tenho como. Como é que eu vou chegar a Brasília? E Deus preparou tudo direitinho. E nós fomos passar uma semana. E quando nós chegamos em Brasília, que eu olhei, né, nós começamos a fazer aquilo que estava no coração de Deus, e sem a gente perceber muito, porque a gente não sabia o verdadeiro motivo. Sabia sim, que Deus tinha algo para realizar, mas o que Deus ia realizar eu não sei, eu não sabia. E o que aconteceu? 9 pessoas da minha família se converteram ao Senhor em uma semana. Cumprimento da promessa de Atos 16:31, que está sobre a tua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu estava no Egito há 23 anos atrás. E Ele me tirou do Egito. E eu não sabia, não é? Eu estava caminhando exatamente rumo à promessa. E continuo caminhando rumo à promessa. Eu quero que você saiba de uma coisa: você está caminhando rumo à promessa, e vai acontecer na tua vida coisas que você nunca imaginaria que acontecesse, em nome do Senhor Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Havia uma promessa sobre o povo de Israel. Deus tira o povo do Egito e começa a caminhar com o povo, leva o povo Moisés. E quando chega diante de uma situação assim, inesperada e sem saída, Deus fala para o povo: para. Manda o povo parar, manda o povo se assentar, manda o povo se acampar, e Faraó vinha atrás. Existem situações, querido, existem situações na nossa vida que a gente tem que parar. Não adianta você se desesperar diante das circunstâncias, porque o desespero não vai te levar a lugar nenhum, não vai mudar a tua história, não vai abrir o mar que está diante de você. Você tem que parar. Aí o povo de Israel parou. Tudo bem, a palavra diz que eles assim fizeram, pararam, obedeceram a ordem. Mas quando eles olharam para trás, lá vem Faraó. E agora? O povo se desesperou e começou a falar contra Moisés e achar que Deus era injusto. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente se depara com determinada situação que a gente começa a olhar para trás e vê que não valeu a pena sair do Egito. Era melhor que estivesse lá no Egito, porque no Egito a gente não teria passado por essa situação. A gente não entende que Deus colocou uma promessa sobre a nossa vida e que Ele é poderoso para cumpri-la. E entramos em desespero, como aconteceu com o povo de Israel. Não adianta você ficar em desespero. Olha, fica calminho, fica tranquilo, num lugar que você parou para descansar, porque Deus tem tem uma direção para você. Quando Moisés parou, a Bíblia não fala, mas eu acho que Moisés olhou assim e disse: pronto, agora o caldo engrossou, o negócio agora complicou. E o povo ainda olhou assim, quando viu o povo, ainda clamaram ao Senhor. A Bíblia diz que o povo clamou. Os filhos de Israel clamou ao Senhor, clamaram ao Senhor, e depois se levantaram. E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor de imediatamente se levantou para responder o seu clamor. O que você colocou diante do Senhor, querido, Deus já preparou a resposta. Pode ter certeza. Seja qual foi a área da tua vida que você clamou ao Senhor em favor dela, Deus já está começando a trabalhar nesse sentido.
Amém, querido? Foi exatamente o que aconteceu lá com o povo de Israel. Quando eles clamaram e depois se desesperaram. Não se desespere, creia. Você não já colocou diante de Deus? Não já está tudo diante de Deus? Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu não aguento mais chegar em casa e ver a mesma situação. Eu não aguento chegar em casa e ver meu irmão, ver minha irmã, meu pai, minha mãe brigando. Eu não aguento, não suporto mais. Muda essa história. Se acalme. Já clamou, está diante do Senhor. Porque se você continuar clamando, sabe o que é que vai acontecer? Você vai fazer feito o povo de Israel, vai entrar em desespero e vai começar a achar que não valeu a pena. Não vale a pena você estar servindo ao Senhor. Vale sim a pena você servir ao Senhor. Porque você vai ver o livramento que o Senhor vai te dar. Você vai ver o impossível se tornar possível na tua vida, na tua família, na área que você precisa. Você vai ver o impossível se tornar possível em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? E foi exatamente o que aconteceu. Depois que o povo falou, Deus, pela sua infinita misericórdia, o Senhor já tem uma resposta certa. Moisés, né, com certeza Moisés também, depois de tudo aquilo, Moisés clamou, foi clamar ao Senhor. Senhor, e agora? Como é que ele, sabendo que Deus tinha a resposta? Porque ele falou para o povo. Ele disse ao povo, olha, vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar a vocês. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Mas pelo que Deus falou com Moisés, dá a entender que Moisés, depois de que falou com o povo, também olhou para Deus. E agora, Senhor, como é que é essa situação? Como é que é essa história? A gente vai ficar aqui, vai esperar o povo de Faraó, porque a gente não tem saída, está aí o mar diante da gente. O que é que a gente vai fazer? Aí Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, espera aí, meu velho. Meu irmão, eu já te dei já dei tanta experiência, tu já tiveste tanta experiência comigo, e tu ainda estás aí clamando. Paciência, né, Moisés? O povo, eu ainda, mas você? Não, Moisés, a tua atitude tem que ser outra. Querido, muitas vezes você tem que ser um Moisés diante da situação. Você tem que parar, não mais clamar a Deus, você tomar atitudes mesmo que possa mudar. Amém, querido? Porque tem hora que não é somente necessário você clamar ao Senhor. A solução não é você clamar ao Senhor. Porque é isso que Deus quer de você. Deus quer a atitude de você. Amém, querido? Deus espera que você tenha atitudes como crer na promessa. Amém? Ter fé. Crer mesmo. Deus não prometeu? Quem tem promessa de Deus aqui? Amém, querido? Então o que Deus espera é que você crê. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer no tempo determinado por Deus. Porque há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Assim está escrito em Eclesiastes, eu creio. Amém, querido? E vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua família, em nome do Senhor Jesus. E Deus espera que você creia, que você tenha fé. E fé, querido, lá em Hebreus, no capítulo 1, nos ensina que fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém, querido? Se você está esperando em Deus, pode ter certeza de uma coisa, querido: o impossível se tornará possível. É a certeza daquilo que não existe passe a existir. Porque Deus, Ele faz com que isso aconteça. Deus traz à existência as coisas que não existem. Amém, querido? E isso vai acontecer. Então creia, porque não adianta você estar servindo ao Senhor sem crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus aqui? Então creia, basta crer. Mais nada, basta crer. Essa é uma das atitudes que o Senhor espera para que o mar se abra diante de você, para que as circunstâncias sejam transformadas, sejam mudadas. É fé, é crer. Amém? Não existe meio termo, não existe crer ou não, é crer ou crer e acabou-se. É isso que Deus espera de cada um de nós. Segunda coisa, querido, Deus
espera que você declare, mas declare mesmo, abra a tua boca e confesse mesmo, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias. Amém, querido? Porque aquele que te fez a promessa é poderoso para cumpri-la, é fiel para cumpri-la. E Ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus. E Ele espera que você faça como Abacuque. Abacuque lá no capítulo 3, no versículo 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Que situação, hein? Quem se encontra nessa situação aqui? Eu acho que não tem ninguém aqui que se encontre nessa situação. Tudo contrário. Meu irmão, camarada, chegar nessa situação aqui, né? Já pensou? Eu ou você nessa situação? Estava arrancando os cabelos, misericórdia. Ai, Jesus, e agora? Jesus, o Senhor, vem pelo amor de Deus, Senhor, vem me socorrer. Não é isso que Deus quer que você tenha essa experiência de Abacuque. E declare, e profetize. Olha, aconteça o que acontecer, a despeito do que está na minha frente. Olha, está aí o mar, eu não consigo passar, é impossível. O que é impossível ao homem, é possível para Deus. Amém, querido? E Deus, Ele vai fazer exatamente o impossível para que você tenha experiência e manifeste a glória do Senhor na tua vida. E declare que Deus é Deus, não há outro além dele. Amém, querido? Então, o que Ele espera de nós é que nós façamos feito Abacuque, independente da situação, independente do que nós estamos enxergando. Olha, não interessa. Eu não quero saber o que é que está diante de mim, o que é que eu estou enxergando, as dificuldades que eu estou passando. Eu não quero saber de nada disso. O que eu quero saber é que há uma promessa de Deus sobre a minha vida, e eu viverei essa promessa. Foi exatamente isso que Abacuque falou: aconteça o que acontecer, eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque o que eu tenho que fazer mesmo, o que Deus espera de mim, é que eu me alegre em meio às dificuldades, é que eu me alegre em meio às circunstâncias, é que eu exulte no Deus da minha salvação, é que eu tenha convicção de que no momento determinado, no momento certo, no momento de Deus, eu andarei por sobre as dificuldades, eu andarei de forma altaneira, eu andarei por cima, as dificuldades ficarão por baixo. Se for necessário passar por sobre o mar, eu vou andar sobre as águas. O que for necessário vai acontecer. Se for necessário que Deus, que o mar se abra, vai abrir, como aconteceu no passado, vai acontecer hoje espiritualmente. O mar vai se abrir, você vai passar dando glória a Deus. Amém, querido? Porque Deus é Deus. E Deus promete e Deus cumpre. Então, querido, o que nós precisamos fazer é como Abacuque. Não precisa você se desesperar. Não precisa, em meio às dificuldades, você começar a se desesperar e clamar ao Senhor. Você não já falou? Não já colocou diante de Deus? Quem colocou diante de Deus os problemas? Acabou, querido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. E Deus vai ser exaltado através da tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Porque não existe, eu costumo dizer que não existe glória no Deus cujo povo é derrotado, né? Não tem. Qual é a glória que tem? Nenhuma, né? Agora, se você toma posicionamentos de filho de Deus, de filho da promessa, aí não tem para ninguém. Não tem diabo que resista, não tem demônio que impeça, não tem mar que não se abra diante de você, não tem dificuldade que não caia, não tem gigante que não caia diante de você, porque você, querido, em Cristo, você tem tudo é possível a você. Amém, querido? Então, em nome do Senhor Jesus, uma outra coisa, querido, que Deus espera de você é que você não se desanime.
Está diante do problema? Está diante de uma dificuldade? Está diante de uma circunstância adversa? Não se desanime, querido. Não baixe a cabeça. Poxa, né? Tem situações que você olha assim, meu irmão, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? Não é verdade? Você recebe uma palavra na igreja, tal, e você chega lá e você vê o mar está lá. Aí você olha assim, poxa, aí o que você tem que dizer mesmo é feito Abacuque, olha, não adianta. Pode faltar o que faltar, pode faltar a vaca no aprisco, pode faltar olha, ainda que a figueira minta, não haja fruto na videira, pode faltar tudo isso. Só não vai faltar na tua vida a unção do Senhor para mudar a situação. Amém, querido? Você tem que pensar dessa forma e não se desanimar. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você tem que ter essa consciência. Não se desanime, porque quando a nossa visão material deixa de enxergar o que ela está vendo, o nosso homem interior, que é o homem espiritual, começa a mudar as circunstâncias e trazer a convicção de que Deus é poderoso para fazer. Amém, querido? Então você não pode se desanimar. Você tem que estar alegre, se animar no Senhor. Amém, querido? Quando você olhar para a dificuldade, aí vê, não tem jeito, aí você faz feita a banda nova. Doce como um mel é a tua palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade na tua boca. Amém, querido? E se você declara a palavra do Senhor, se cumpre. Se você confessa a palavra do Senhor, se cumpre. Abacuque confessou a palavra do Senhor e se cumpriu com certeza na vida dele. Mudou aquela história, porque Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. E é por isso que ele vai cumprir na tua vida. Então começa a declarar a palavra do Senhor. Canta, te alegre. Amém? Não é isso que vai acontecer na tua vida. Mudança, não se desanime. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior ele se renova a cada dia. Vai se renovando, e você vai experimentando o poder de Deus se manifestando na tua vida. Vai se manifestando, e você vai ver as coisas, né? Aquelas leve e momentânea tribulação que a gente passa, vai sendo transformada, né? E você vai tendo, né, uma nova experiência com Deus, porque o peso de glória vem sobre a tua vida, e as coisas na tua vida começam a mudar a cada dia, e você vê a poderosa mão de Deus mudando a tua história. Amém, querido? Então, querido, você não pode se assustar de forma nenhuma. Não se assuste diante da dificuldade, diante dos problemas, diante da situação que você está vivendo na tua casa, na tua vida profissional. Porque, olha, às vezes, né, a gente passa por uma situação e a gente se desanima. Se eu for contar a minha história de vida, antes de eu me converter, eu era uma pessoa, né, não era abençoada porque Deus, quer dizer, era abençoada porque eu creio que a direção da minha vida sempre esteve na mão de Deus desde o ventre da minha mãe, né? Mas eu era uma pessoa muito próspera. Eu ganhava 21 salários mínimos, e quando eu me converti, eu perdi essa boquinha, né? E eu tinha um Voyage, né, muito bom. Depois que eu me converti, né, todo mundo conheceu, né, o meu Caçarola, né, que na época era Corolla, o carro, a sensação do momento era Corolla, e eu tinha um Caçarola, mas tinha um Caçarola. Amém, querido? E eu passei por situações, eu passei um período de 5 anos desempregado, mas nunca me faltou o suprimento depois que eu me converti. Eu nunca mais tive o salário, né? O salário que eu tinha
antes de me converter. Mas depois que eu me converti, eu sei que lá eu nunca teria o padrão que eu tenho hoje. Amém, querido? Sabe por quê, querido? Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele muda a circunstância. Amém, querido? E Deus faz. Diga para o teu irmão, Deus faz. Diga de novo, Deus faz. Amém? Ele faz. Ele faz. Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas muito mais. Além de você, daquilo que você possa pedir ou imaginar. Ele é poderoso para fazer. Então, para de estar olhando para o mar que está diante de você. Para de andar em desespero diante do mar que está diante de você. Ao invés de você ir clamar ao Senhor, né, fazer orações repetitivas pela mesma coisa, você começa a ter atitudes, começa a confiar mais na palavra do Senhor, começa, né, pegue a Deus, olha, Senhor, multiplique, coloca em mim um pouquinho daquela fé, coloca em mim aquela fé de Mateus, bem pequenininha, porque se você tiver fé como um grão de mostarda, aí as coisas vão mudar. Amém, querido? Se você esperar confiantemente no Senhor, você vai ver Ele se levantar e mudar a tua história. Você vai ver as coisas se transformando. Espera no Senhor. Amém, querido? Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ele vai mudar a tua história. Porque o prazer de Deus é em cada palavra. O maior testemunho nosso não é a nossa palavra. Não é a gente andar bonitão. Não. O maior testemunho nosso é abrir a boca e dizer, olha, Deus vai fazer na tua vida. Porque Ele fez na minha vida assim, 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 assim. Amém, querido? Esse é o maior testemunho de vida e de fé, em nome do Senhor Jesus. Por isso, querido, não se desanime, pelo contrário, levante os teus olhos para enxergar o cumprimento de cada palavra que você declarou, em linha com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora.